Muito bem, gente. Dando prosseguimento ao nosso tópico máximos, mínimos e pontos de cela em funções de várias variáveis, nós paramos nesse exemplo, discutimos ele e vamos à continuação. Então, baixando aqui para vocês, chegamos à definição formal de mínimo, beleza? Aqui especialmente, mínimo, quando ele for o mínimo global, tá? Ou, no caso de ser mínimo local. Não se esqueça, falar mínimo global é o mesmo que falar mínimo absoluto. Mínimo local, mesmo que mínimo relativo. Definição totalmente análoga, gente, ao caso de máximo, tá? Então, você foi lá, considerou sua função f de domínio D, indo nos reais, beleza. A gente vai admitir que essa função ela tem um mínimo absoluto, que é o mesmo que falar mínimo global, tá? Em A, lembre que esse A aqui minúsculo, estamos representando por letra minúscula aqui, o que não é convencional para ponto, mas não tem problema se você disser do que se trata este A, tá? Então, assim como a gente fez em slide anterior, lembre que esse A é um ponto que representa uma n-upla ordenada, beleza? Do A1 até um AN, beleza? E que, claro, para a gente aqui, no cálculo que estamos trabalhando, vamos discutir sobre a função cujo domínio tem duas variáveis. Então, o nosso ponto A é aquele que tem primeira coordenada, segunda coordenada. Mas o conceito, a definição, ela é válida para uma n-upla, tá? Cujo domínio está no Rn, por exemplo, beleza? Muito bem. Então, se A será um ponto de mínimo absoluto em uma situação, ou mínimo global, posso chamar de um ou de outro, vai acontecer exatamente o contrário do que aquilo que vocês viram no caso de máximo, tá? Então, quando eu pegar a imagem desse ponto A por F, que vai dar a resposta em Z, tá? A imagem de F para o domínio no ponto A sempre é menor ou igual que a imagem tomada sobre qualquer ponto do domínio de F para termos o mínimo global, o mínimo absoluto. Beleza? E faz todo sentido isso aqui que vocês estão vendo, né? Assim como foi no caso de máximo. Então, se A é um ponto cuja imagem por F, que vai dar uma resposta lá em Z, é tal qual, sempre a resposta, tá? O valor obtido é menor ou igual a qualquer imagem de um ponto no domínio da função, então esse ponto A para a gente, ele é um ponto de mínimo absoluto, também chamado mínimo global, desde que eu realmente esteja considerando aqui, ó, para todo x do domínio, tá? Para qualquer valor possível do domínio da função. Por outro lado, analogamente, como fizemos com o caso de máximo, tá? A será dito um ponto de mínimo relativo, também chamado mínimo local. Quando o que acontecer? Mesma coisinha. A imagem do ponto A é sempre menor ou igual que a imagem de qualquer ponto do domínio da função, beleza? Só que com detalhe. Qual o detalhe? Para todo x próximo do ponto A, ou seja, numa vizinhança. Aqui no caso de mínimo relativo, que eu também posso falar mínimo local, eu não estou considerando todos os pontos possíveis do domínio da função, beleza? Mas uma vizinhança, aquilo que eu comentei com vocês também quando discutimos o caso de máximo, beleza? Então, se eu não tenho a confirmação de que estou com uma projeção de f, com sua lei de formação, com sua representação gráfica, em que eu consiga ter a visão de todo o domínio da função, tá? Lembre que o domínio da função das variáveis está lá no eixo x e no eixo y, beleza? A imagem batendo no eixo z, não se esqueça disso, no caso de f de duas variáveis, Então, não tenho como dizer que posso tomar qualquer valor do domínio que vai acontecer, tá? F de A menor ou igual que F de x, x qualquer ponto do domínio. Não tem como. Vou chamar de mínimo relativo, mínimo local. Lembre que há a chance de dizer quando é absoluto logo de cara, tá? Quando você viu lá o exemplo inicial da aula, que eu já repeti aqui várias vezes para poder reforçar isso para vocês, do paraboloide elíptico, beleza? Gente, fiquem ligados, muita atenção nessa parte de conceito, que é o que vai te dar segurança, ferramenta na hora de atacar os problemas, na hora de ir para cima dos problemas. E o detalhe importante que eu queria destacar aqui é o seguinte: você sempre deve começar falando que achou, a partir de um ponto crítico,
um máximo local, ou um mínimo local, ou ponto de cela. Não vá logo dizendo que ele é mínimo e máximo absoluto. Primeiramente, você pode falar que ele é local. E aí confirmou que ele é absoluto, você pode falar que ele é local e absoluto, tá? Mas nunca você pode falar que ele é absoluto, como isso implicando em ser local. Não vai fazer sentido. Mas de local para chegar em absoluto, depois que eu confirmar, numa boa, tá? Porque se é local, tá localizado em algum lugar. Então não tem nenhum problema nesse sentido. Sair de local para absoluto, confirmou numa boa. Mas de absoluto para local, jamais. Né? Você falou que já é um ponto de máximo ou mínimo absoluto, não tem por que falar em local, porque eu já considerei todo o domínio da função, tá? Perceba isso. Muito show de bola. Vamos aqui um exemplozinho lindo, tá? Antes do exemplozinho, só lembrando, tá, gente? Como eu expliquei também anteriormente, esse x aqui, um valor qualquer do domínio de f, também, não se esqueça, não precisaria escrever, mas acho bom porque vai que alguém não se lembra, tá? Então é muito bom a gente destacar isso aqui para vocês também, mesmo já tendo feito isso antes. Lembre que x aqui é um ponto qualquer do domínio da função, uma n-upla ordenada. Beleza? Assim como o ponto A foi tomado também no domínio da função aí. O fato de usar x é para indicar que é um ponto qualquer, genérico. O fato de A é um ponto que você escolheu ele especificamente, estudou acerca dele e viu que ele era mínimo ou máximo, enfim, o ponto de cela. E vai ter como chegar nesse ponto crítico para daí dizer se ele é máximo, mínimo ou ponto de cela? Claro, já expliquei, vocês verão ferramentas incríveis aqui até fechar essa parte 2 agora. Beleza? Então vamos embora. Um exemplozinho lindo. Ó. Veja esse exemplo, pessoal, de uma função de duas variáveis, lindamente aqui exposta, certo? Que tem um ponto de mínimo absoluto. Aqui porque eu já posso garantir logo de cara. Veja, esses exemplos são exemplos tranquilos, tá? De fácil percepção pela lei de formação da função que é dada, esses primeiros exemplos. Mas quando for um caso que você bate o olho e não consiga dizer, a gente vai ter ferramenta que resolve todos os casos aqui. Segura aí, tá? Vai chegar nessa ferramenta. Então, se eu tenho f aplicada a duas variáveis, olha essa lei de formação para minha f de duas variáveis. É x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tanto x quanto y são coordenadas reais. Beleza? A resposta de f de x, y vai ser um z lá. Tá no eixo lá vertical, nossa cota. Tá? Plano da base formado pelos eixos x, y. Acabou. Gente, olha para essa configuração de lei de formação dessa f. É uma soma de quadrados. Lembre-se, meus amados, que em termos de números reais, ok, o quadrado de um valor real é sempre maior ou igual a zero. O quadrado também de um número real é sempre maior ou igual a zero. Tá? Sendo zero quando x ou y aqui forem zero, porque zero ao quadrado é próprio zero. Então, o que acontece aqui, ó, se você soma x quadrado com y quadrado? Ora, muito simples, né? Será maior ou igual que zero também. Tá? Então, qualquer resposta para x ao quadrado, sendo x qualquer valor real, mais y ao quadrado, sem y qualquer valor real, y também qualquer valor real. Essa soma, pessoal, obrigatoriamente, ela é sempre como? Maior ou igual que zero. Nunca isso aqui vai ser negativo, tá? Porque mesmo que você pegue um x negativo ou um y negativo, ao quadrado vai sair positivo. Menos por menos, mais. Então acabou, beleza? Então você percebe aqui, ó, olha que interessante, que todo valor para a lei de formação da f aqui no exemplo 4, parte de zero e sobe. Parte do valor zero em z e sobe. Tá? E quando é que eu tenho zero? Sim, já comentei, vou repetir. Você vai ter o zero quando o x for zero, bem como o y também for zero. Que é zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, zero tudo, dá lá o zero. Aí, olhando para a formação gráfica, olha a formação gráfica, gente. Olha o esboço aqui. Olha a projeção computacional dessa superfície. Olha que lindo, tá? Veja que quando eu tomo aqui ó, o zero no eixo x e saio até atingir perpendicularmente, os eixos são ortogonais, não se esqueça, tá? Saiu perpendicularmente no plano da base, plano xy, até atingir a altura ó, do valor zero lá em y também. O que é que vai acontecer? Eu vou chegar lá embaixo, ó, num ponto que está na curva inferior aí dessa superfície, atingindo um ponto aqui em cima, lá por baixo, na cor preta aqui, ó, que é um ponto chamado de M, tá? Ponto mínimo para essa superfície. Curva no espaço. Beleza? Uma superfície espacial. Beleza?
Olha que interessante. Só que se esse é um ponto de mínimo, e pela própria lei de formação da função vimos isso, bem como pela projeção gráfica, eu não tenho nenhum ponto abaixo desse m, que eu chamei de m, beleza? Qual é o z para ele, tá? Eu já sei que o ponto aqui de coordenadas 0, 0, para x e y, já me dá um ponto crítico. Beleza? Ó, ponto crítico. Eu vou poder afirmar que é ponto crítico porque eu já descobri que ele é de mínimo, tá? Mais pra frente você vai descobrir que é ponto crítico e depois descobrir se é de máximo ou mínimo. Aqui nos exemplos iniciais, já consigo descobrir se é máximo ou mínimo facilmente. Então posso concluir que é ponto crítico, beleza? Pois, se for ponto crítico, será ponto de máximo, ponto de mínimo ou aqui ponto de célula. E daqui a pouco chega para vocês quem é esse tal ponto de célula, tá? Segura aí. Cria expectativa deliciosa. Aí nesse caso, o que acontece com o nosso z? Qual a coordenada de z no ponto mínimo? Opa! Ela também vai cair, ó, lá no valor 0. Veja que o alinhamento, tá, desse ponto 0, 0 aqui pra gente. Vou puxar ele aqui para vocês, ó, tá? Quando eu incluir a coordenada z, eu terei o ponto de coordenada 0, 0 e 0 nesse caso, tá? Veja que o valor 0 aqui em z, observe aqui, ó, estou marcando com cor preta, tá? Ele vai estar lá, ó, recebendo o valor do ponto M alinhado com ele aqui no eixo vertical, nosso Z, lindo, maravilhoso. Beleza, gente? Tá aí um exemplozinho que facilmente, pela lei de formação, você sabe que tem um ponto de mínimo, sabe o valor dele, qual o mínimo que ele assume, e isso está em Z, não se esqueça, tá? Máximo ou mínimo em valor eu vou achar em Z, não se esqueça. E sei também qual é o ponto crítico, ó, tá? Ponto crítico, ponto do domínio. Ora, como a função de duas variáveis, então, eu vou ter duas coordenadas nesse ponto. Tendo a terceira coordenada em cima da superfície, quando eu marcar lá o ponto de mínimo, ou se fosse um caso de máximo. E nesse caso eu tenho um caso de mínimo absoluto. Não tem nenhum ponto mais abaixo, conforme a superfície aqui nos mostra. E você pensa, professor, mas se eu não desenhar o gráfico? Sim, você consegue saber isso aí, ó, neste exemplo, pela lei de formação. Né? Todo valor ao quadrado é maior ou igual que a zero, e outro valor ao quadrado também é maior ou igual que a zero. Se eu somar os dois, o mínimo possível é o valor zero, porque ele é maior ou igual que zero. Então ele parte de zero e avança. Beleza? Então nosso z nulo é o valor de z, coordenada da cota no octante, que indica o representante dela para o ponto de mínimo. E aí, se o valor mínimo ocorre quando x e y também são zero, tá? Então eu tenho que o ponto crítico tem coordenadas 0, 0. E aí o ponto representante do ponto de mínimo na superfície é esse que tem as três coordenadas nulas. No caso do exemplo 4 aqui, deliciosamente. Beleza? Vamos avançar. Só destacando, é bom, né? Sempre o slide traz, né, o comentário aqui embaixo. Ó. Veja os comentários aqui embaixo, exatamente acerca do que eu expliquei para vocês, tá? Aqui em cima. Aqui no comentário embaixo ele já vai logo, a gente já vai logo dando desfecho, né? Afirmando que essa soma de termos ao quadrado é maior ou igual que zero. Mas veja que aqui em cima eu mastiguei para vocês, tá? Expliquei bem devagarzinho. Beleza? E aí está nosso ponto M de mínimo absoluto, sendo o ponto de coordenada 0, 0, o nosso ponto crítico, que eu vou chamar também de mínimo absoluto, no domínio da função. Beleza? E vamos embora. Próximo slide, atenção, fiquem mais empolgados ainda a partir de agora, tá? A partir desse slide, começamos a trazer mais ferramentas, agora, não na interpretação algébrica, ou bem como geométrica, para dizer se é ponto de mínimo ou máximo, tá? Relativo ou absoluto, enfim. Mas ferramentas de cálculo que nos permitirão atingir ponto crítico e daí descobrir que tipo de ponto crítico estamos lidando, com qual estamos a lidar. Beleza? Vamos embora. Tópico, valor extremo. Tudo a ver aí, né? O máximo, mínimo. Definição número 5. Um número é um máximo ou um mínimo. Olha que detalhe importante. Local. O que eu falei para vocês ainda há pouco no slide anterior. Antes de chegar nesse. Você vai partir de uma linguagem que use o vocábulo local. Tanto para máximo quanto para mínimo, tá? Não vá logo dizer que é absoluto se você não investigou todo o domínio da função. Tá? E numa função de duas variáveis, o domínio está lá no eixo x e no eixo y. A imagem está em z. Então, claro, repito, há casos que você já consegue
dizer logo de cara se é mínimo absoluto ou máximo absoluto, que foi o exemplo anterior até aqui, ó, um caso de mínimo absoluto. Teve aquele exemplo lá anterior, tá? De máximo absoluto, porque você via, né? Até onde eu poderia ir, tá? Nesse caso, e no exemplo mais recente, de onde eu partia, né? De onde eu partia. Então, não teria ninguém antes, tá bem? E no exemplo aqui em cima, no exemplo 2, não tem ninguém que ultrapassasse o 2, tá? Como a gente comentou também, explicou aqui na parte 1 deste assunto. Aí, beleza. Tu tem como dizer que é absoluto para mínimo ou para máximo, tá? Agora, em condições gerais, tá? Exemplos genéricos, cuja lei de formação da função não será tão assim dada facilmente de uma interpretação, aí, claro, você tem que ter ferramentas para poder trabalhar a busca desses pontos de máximo ou mínimo, beleza? E comece chamando de local. Não se esqueça disso, ok? Eu vou ter um máximo ou mínimo que vou chamar de local. Vai acontecer isso? Então esses valores que fazem parte das coordenadas do ponto do domínio da função, tá? É chamado junto, formando o ponto com coordenada de x, de y, domínio da função de duas variáveis, de valor extremo de f. Oh, delícia, tá? Que aí você chama de ponto crítico também, tá? Mais um termo podendo ser utilizado aqui para ele, no contexto específico de local, tá? De localidade, beleza? Tá aqui delicioso. Então, é mínimo ou máximo local para f, então é um valor extremo de f. Olha esse teorema 6, pessoal. Se f é diferenciável e tem um valor extremo num ponto A, nosso ponto A de coordenadas A1, A2, A3 até 1, que para a gente, quando a função for de duas variáveis, tem coordenadas A1, A2. Acabou, tá? No interior do seu domínio, então, deveremos sempre ter, se A for ponto que é valor extremo da função. Se A for um ponto crítico, portanto. Consequentemente, olhe, do se até antes do então, hipótese, condição. Depois do então, consequência, tese. Depois do então, tese. Antes do então, hipótese. Hipótese implicando numa tese. Você levantou uma hipótese, ao confirmá-la, concluiu aí uma tese. Beleza? Condição, tá? Sim, então, uma implicação lógica. Então, se acontecer de A ser um ponto chamado de valor extremo de F, então você deverá ter, nós deveremos ter, deliciosamente, o gradiente de F no ponto A dando 0. Vocês agora estão percebendo aqui esse teorema sendo enunciado a partir daquela interpretação lógica dedutiva que tivemos no início da parte 1, lá quando discutimos ponto crítico, e a derivada de f com relação a x no ponto de coordenada x0, y0, bem como a derivada de f com relação a y no ponto de coordenada x0, y0, iam para zero, ambas as derivadas, que são as coordenadas do gradiente de f, num certo ponto, porque o plano horizontal, paralelo ao plano da base xy, ou coincidindo com ele, implica inclinação zero. Então, os coeficientes angulares da equação do plano se anulam. Aquilo ali, gente, que eu comentei com vocês, olha o que permite agora fazer com que entendamos o porquê do enunciamento deste teorema. E aqui eu quero que vocês parem, reflitam, olhem com muita atenção para esse teorema 6, pessoal. Sempre que você, dado uma função f do R2 em R, beleza, por ser de R3 em R, do Rn em R, tá? Você quer saber qual é o ponto crítico? Você quer descobrir se um cara é ponto crítico ou você quer achar o ponto crítico? Você vai partir desta ferramenta, pessoal. O grade de f, neste ponto, já sendo valor extremo, ele se anula. Aí, se eu não conhecer o ponto, ainda assim, ó, você pode vir fazer o grade de f em x genérico. Em x genérico, beleza? E lembre que esse x aqui, tá? É a nossa n-upla. Não se esqueça, tá? Não é o único x. Tá? Aqui, para poder enxugar a escrita, bota um x só, lembrando que esse x é uma n-upla de x1, x2 da xn. No caso de vocês, no caso da gente, vamos sempre estar mais focados na função que tem domínio com duas variáveis, beleza? Então, se você fizer o grade de f com um x genérico,
domínio em duas variáveis, tá? Ou até 3, quantas forem, e você igualar isso a 0, perceba que aqui isso vai implicar em você conseguir obter o seu ponto crítico em coordenadas específicas. Aqui eu vou chamar, por exemplo, de x0, o 0 indicando que eu vou achar um valor para x, tá? E y0 aqui indicando o valor que eu vou achar para a segunda coordenada y. Então, mesmo que você não tenha o ponto já dito como crítico, como valor extremo anteriormente, você pode aplicar o gradiente em f em um x genérico, domínio aí de coordenadas x1, x2, xy, igualando a 0. Aí você desenvolve essa igualdade, que vai ser um vetor gradiente, igual a um vetor nulo. Ô, delícia! Igual a cada coordenada, você vai descobrir coordenadas do x cujo grade de f anula o seu próprio f. Olha que lindo, gente. O grade de f num ponto qualquer de domínio anulando esse vetor, que é o próprio vetor gradiente. Beleza? Então, você vai conseguir coordenadas aqui. Aí aqui, esse cara para você, ó, você vai chamar de ponto crítico. Opa, ponto crítico. Aí, mais para frente, a gente vai ver mais algumas ferramentas aqui nessa parte 2 da aula, que nos permitirão dizer, com um teste sobre esse ponto crítico, se ele é de máximo local, de mínimo local ou ponto de Cella. Então, gente, guarde esse teorema 6, durma com ele, tá? Tanto você sabendo já que o ponto é extremo, isso implica dizer que o grade de f nele vai zerar, beleza? Tanto você não sabendo e fazendo o grade de f em um ponto genérico qualquer, e igualando a 0, você vai chegar em um ponto de coordenadas aí que você vai conseguir descobrir. Ah, professor, vai ser um ponto só que eu vou conseguir chegar? Não, você pode chegar em vários pontos, tá? Até porque você tem uma função de várias variáveis. Então fique tranquilo. Você pode ter aí vários pontos como pontos críticos, não só um, beleza? Perfeito. Quer descobrir se cada ponto aí é de mínimo, de máximo ou ponto de Cella? Numa boa, vocês vão ver testes para isso logo em breve. Ainda nessa aula? Então vamos embora! Chegamos à hora, antes de passarmos a matriz hessiana, que vai nos dar um teste lindo para descobrir se o ponto é ponto de máximo, de mínimo ou de Cella. Antes de chegar lá, como vocês já estavam esperando, vamos aqui descobrir quem é esse famoso, tá, ponto chamado de Cella. Então tá aqui marcando para vocês, ó. Tá? Definição. O que é um ponto de Cella, gente? Lembre fortemente. Eu quero que você lembre aqui nesse momento fortemente do famoso ponto de inflexão que você estudou lá em cálculo de uma função de uma variável real. Tá? F de uma variável real apenas. Quando estava só no plano cartesiano. Tá? Lembre que o ponto de inflexão era aquele ponto que você nem dizia que ele era de máximo nem de mínimo. Era um ponto de troca de concavidade. Tá? Na curva. Tá? No gráfico lá da sua função. É muito análogo aqui agora, tá bem? Só que não vamos chamar de inflexão, porque não é o caso do plano, e sim de Cella porque a gente está no espaço. E você vai ver que uma curva que permite com que observemos esses pontos que não são nem de mínimo, nem de máximo, e que vamos chamar de ponto de Cella, ok? Realmente estão postos em uma superfície com alta similaridade a uma cella, a cella de cavalo mesmo, tá? Aí vem comigo lindamente, ó. Um ponto estacionário A, ou seja, um ponto crítico A de coordenadas A1, A2, A3, até 1 a N, tá? De uma função f diferenciável, será chamado, veja, já olha aí, já perceba aí, que um ponto de Cella, ele também é oriundo de um ponto crítico, beleza? Ponto estacionário é equivalente a falar ponto crítico, beleza? Ele será um ponto de Cella se acontecer o quê, gente? Eu pego uma vizinhança, chamando de bola aberta, um intervalo aberto, ou seja, não vou ter o símbolo de menor ou maior ou igual, mas sim maior ou menor, sem usar o igual, porque eu tenho um intervalo aqui aberto. A gente chama de bola aberta para um intervalo aberto porque eu estou no espaço, tá? Então eu tenho vizinhanças abertas, intervalos, em torno do eixo X, do eixo Y, do eixo Z. Beleza? Então peguei uma vizinhança em torno do ponto A. Então eu tenho um ponto A lá de coordenadas A1, A2. Aí eu pego um valor em torno de x um pouquinho maior do que o A1, um valor um pouquinho maior em y do que o A2, tanto um pouquinho para mais como um pouquinho para menos, é a vizinhança, beleza? Aí eu vou ter um valor em z, que tem uma resposta lá, vou chamar de z1, por exemplo, a resposta para f de A1, A2, vou chamar de z1,
E eu vou ter uma vizinhança também, para mais e para menos de Z1. Beleza? Aí todas as vizinhanças juntas aí, eu tenho o que a gente chama de bola. Beleza? Mas são vizinhanças em torno do eixo X, do Y e do Z, como eu já mostrei até na parte 1. Tá? Na parte 1 eu mostrei um caso em que a gente pensa em vizinhanças em torno de um ponto para pensar em máximo ou mínimo local. Beleza? Então, dada essa vizinhança em torno do ponto A, que eu estou supondo já como um ponto crítico, se acontecer, atenção, se acontecer de que este ponto A, ok, tem a sua imagem, olha isso aqui, pegar com a amarela, tem a sua imagem exatamente dentro da vizinhança na resposta que está lá em Z, beleza? Não se esqueça aqui, ó, deixa eu pegar piloto azul. Quando eu calcular f de A, A é um ponto com duas coordenadas, o domínio da função de f no R2. Pode ser o R3, tá? Rn, não esqueça disso. Aqui eu vou ter uma resposta em Z, que eu falei que estava chamando de Z1 para vocês. Beleza? Imagem. Para um valor de x que eu tomei, um pouco abaixo de A, por exemplo, ou um pouco acima, e achei uma resposta, vou chamar lá de Z, por exemplo, 0. E Y, um valor acima de A, abaixo de A, no A2, segunda coordenada do ponto A, vou chamar de um Z2, beleza? Então, se quando eu pego a imagem do ponto A, é uma imagem que sempre está entre a f de um valor no domínio da função, que está um pouco antes do ponto A, tá? E ao mesmo tempo, a f de A, a imagem do ponto A, é menor do que a f de um outro ponto, ok? Y de coordenadas, por exemplo, y0, y1, y, y2, tá? Aqui o nosso x, um ponto no domínio de coordenadas x1, x2, enfim, tá? Tanto x quanto a quanto y aqui eu estou chamando de pontos no domínio de f. Então, aqui em cima, no seu x, ó, se a gente pensar em R2, ele teria coordenadas x1, x2, tá? Só para vocês não ficarem com dúvida quem é quem aí, eu vou marcar aqui para vocês. Apesar de falar, mas é bom a gente escrever. Então, A, o ponto de coordenadas A1, A2, pensando no domínio no R2. Quem é o Y? Um ponto de coordenadas Y1, Y2. Beleza? Numa boa, tranquilamente. Então, se eu tenho a imagem de A sempre dando uma resposta que está entre a imagem em X e a imagem em Y, você não tem esse A exatamente como um ponto do domínio que seja máximo ou mínimo, tá? Ele não pode nem ser mínimo porque tem alguém que é menor que ele, e ele não pode nem ser máximo porque tem alguém que é maior que ele. Então, se ele está no meio entre o cara que é mínimo e máximo, é o que a gente chama de ponto de Sella. Acabou-se. Acabou-se. Delícia. Tá? Agora, veja isso no gráfico, gente. Olha o que eu trago para vocês aqui no exemplo 8. Que delicioso. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó. Tá? E aí, completando o nosso esboço, aqui em cima, nosso Z maravilhoso. Tá? Então, tem um sistema de coordenadas espaciais. Tá? Plano da base, x, y, numa boa. Nossa cota, eixo vertical aí para indicar valores mais acima, mais abaixo. Tá? No nosso caso aqui, mínimo ou máximo. E olhe essa formação gráfica, gente. O que vocês enxergam aí na tela? Não parece uma sela de cavalo? Por isso a gente chama de sela, tá? Agora, sela de cavalo, como um nome pejorativo, um nome grosso modo, tá? Um nome coloquial para essa superfície. Aqui eu tenho uma superfície, não se esqueça, tá? Um gráfico de superfície. Na terceira dimensão, numa boa. E onde estarão os famosos pontos de sela? Exatamente onde você vê na figura. Na hora que você olha a figura por cima, atenção aqui agora. Estou olhando a figura por cima. Beleza? Estou olhando a figura por cima. Beleza? Note que olhando por cima eu tenho um arco parabólico. Eu posso passar uma linha em cima desta superfície, essa linha aqui bonita que você está vendo. Estou marcando aqui, ó, com um tracejado para vocês. Essa linha, um arco aí lindo, parabólico, uma parábola. No entanto, note mais ainda, se você olhar essa superfície, tá, por baixo, se eu olhar a superfície, que é uma sela de cavalo por baixo, professor, qual o nome técnico dessa curva, dessa superfície, na terceira dimensão? Esse cara aqui se chama, pessoal, paraboloide hiperbólico.
E é interessante falar de paraboloide porque eu tenho várias parábolas formando a superfície. Com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Tenho várias parábolas aí formando a superfície. Tá? E a folha parabólica em uma ponta, nessa ponta, com a outra folha parabólica na outra ponta, dá a projeção de hipérbole. Lembre que no plano, olha aqui para o plano rapidinho para vocês lembrarem, tá? No plano, o que é que vocês têm como parábola? Lembre de geometria analítica e vetores, tá? Elipse, hipérbole, parábola. No plano, como é que você escreve uma parábola? Quem lembra? Tá? Lembre que a parábola nada mais é de um arco, que você já sabe, tá? Em forma de U. Numa boa. E quando eu escrevo dois arcos de parábola opostos por um eixo simétrico, aí eu tenho a hipérbole. Beleza? Então, eu posso ter uma hipérbole aqui, por exemplo, assim, ó. Um arco de parábola no primeiro quadrante com este esboço e outro aqui simétrico a ele em torno da origem. Tá, ó. Aí, juntando, pegar aqui a cor verde, ó. Juntando esse arco de parábola com esse arco de parábola e um eixo que corta o seu plano cartesiano na origem, esse é o eixo de simetria, tá? Que aí divide um ramo da hipérbole para a direita, um ramo da hipérbole para a esquerda, uma mais acima, outra mais abaixo, tá? Juntando esses dois ramos parabólicos em um gráfico só, você tem uma hipérbole, tá? Isso aqui está no plano. Aí quando você vai para o espaço, o que vai mudar é que você vai ter várias parábolas formando aí o paraboloide, tá? E aí uma folha parabólica em uma ponta, com outra folha parabólica em outra ponta, tendo um eixo de simetria de uma para outra, ou seja, hipérbole. Beleza? Só que aí no espaço eu tenho várias folhas parabólicas de uma ponta e outra que formam aí uma hipérbole como um todo, em uma superfície hiperbólica, tá? Então você tem parábola e tem hipérbole, paraboloide hiperbólico. Olha que top! Gente, isso aqui você pode usar, por exemplo, na própria engenharia civil, tá? Ou em certas engenharias, até na de vocês também, tá? Quando vocês vão trabalhar com projetos e virtualizar a projeção daquilo que será concreto em um momento, ok? Numa impressora 3D, por exemplo, você pode imprimir uma situação como essa aqui, imprimir uma formação gráfica como essa aqui, com uma curva de superfície, ok? Como um gráfico de superfície. A nível popular, a gente chama de sela de cavalo, beleza? Aí voltando para o que eu estava dizendo. Se eu olhar agora por baixo, ó, se eu olho por baixo, minha superfície, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo parábolas com concavidade para baixo, gente. Ó. Parábolas com concavidade para baixo. Lembre que olhando por cima, na cor azul, eu tenho como ver parábola com concavidade para cima. Ou seja, para tudo. Olhando por baixo, eu estaria enxergando. Vou marcar aqui um ponto agora para vocês. Ó. Esse ponto aqui já marcadinho. Olhe para ele. Vou chamar ele de ponto S. Ok? Ponto S aqui para vocês. Ó. Olhando para esse ponto S por baixo na cor vermelha, ele está indicando o que para a gente? Olhando a superfície por baixo, ele está indicando o ponto de máximo. Percebeu? Parábola com cavidade para baixo aqui, ó, na cor azul, bonitona. Olhando por baixo, na cor vermelha, com a setinha vermelha olhando por baixo a superfície, observe. Esse ponto S seria ponto de máximo. Mas olhando por cima a superfície, observe mais uma vez, nas setinhas de cor azul. Esse ponto S, para mim, agora seria ponto de mínimo. Se eu olhar por cima. Olhar por cima só a superfície aí, ó, intermediária, tá? Na visão aérea, eu tô vendo a superfície em que eu vou sentar, como na cela de um cavalo, tá? Na visão aérea. Tô vendo só a superfície aí da parábola na cor azul aqui que eu rabisquei para vocês. A superfície que eu sentaria em cima. Beleza, gente? Aí eu teria um ponto de mínimo. E aí? É ponto de máximo? Esse é ponto de mínimo. Aí você diz, depende da perspectiva. Depende do referencial, né? Então não tenho como dizer que é de máximo ou de mínimo. Vai ser chamado de ponto de Sella. É isso mesmo. Aquele ponto que não é nem de máximo, nem de mínimo, lá no paraboloide hiperbólico. Beleza? Então tá aí o famoso ponto de Sella. Perceba por quê, eu expliquei aqui para vocês. Não dá para dizer se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Olhando aí pela análise aérea, nas setas azuis, ou pela análise inferior aqui, também aérea, para um ponto de Sella. Tá?
ponto de cela estará em cima dessa curva parabólica com concavidade para cima, tá? Na parte que você sentaria, beleza? Olhando por baixo, eu teria um ponto de máximo, olhando por cima, um ponto de mínimo, e aí? Não dá para ser os dois, beleza? Então, ponto de cela, como a gente chama. Tranquilo, gente? Olha que lindo isso aqui para vocês. Beleza?